Pessoal, Cláudia, no caso, né? Boa noite. E Leide, boa noite. Nosso terceiro encontro, boa noite. Nosso terceiro encontro hoje para conversar sobre o livro Crianças, Espaços e Relações, como projetar ambientes para a educação infantil, no qual a gente vai falar sobre a parte 2, que são os elementos do projeto: formas relacionais, iluminação, cores, materiais, odores, som e microclima. E, né, já começando, assim, eu acho que a gente pode retomar o que a gente conversou no encontro anterior, né, de que a forma como essas diferentes partes são organizadas é bem diferente, né, de que no primeiro trazia um texto geral e ia puxando flechinhas, né, traços e tal, para explicar cada termo. Nesse aqui é uma organização bem mais clássica, assim, né, tem o subtítulo, explica o que que é. Eu acho que o diferencial deles são a questão das imagens, né? São imagens mega inspiradoras, assim, e ao mesmo tempo mega... ao mesmo tempo, na mesma medida que eu me sentia inspirado em ver, olha só que legal como pode ser, eu ficava meio triste, assim, de imaginar, olha só essas crianças nesse ambiente, o quanto que só de olhar já dá vontade de mexer ali, de interagir, e o quanto que às vezes os nossos ambientes nas escolas de educação infantil são ambientes meio pobres, né? Enfim, eu acho que esse, digamos, banho de água fria, assim, serve não para a gente se desestimular, mas sim pensar como é que eu posso fazer dentro da minha prática, dentro dos limites físicos que se encontram, né, na minha prática, como é que eu posso tentar trazer um pouquinho, né, do que acontece lá e como uma inspiração, né? Não assim, tá, copiar por si só, sendo que não vai fazer nenhum sentido, né? Esse livro em si, eu acho que ele tem me causado alguns sentimentos, né? Primeiro, um sentimento de que a gente sabe muito pouco sobre a abordagem de Reggio Emilia, na verdade, né? Segundo, de que existe uma diferença gritante entre Brasil e Itália, né, no quesito educação infantil. Eu acho assim que um dos primeiros pontos que a gente pode pensar é que a maioria das nossas escolas da infância, elas são adaptadas, né? Ou era um prédio, ou era uma casa, não foi algo projetado para ser uma escola. E aqui no livro, eles trazem assim, os detalhes de como tudo é importante, né? Que se pensou na luz, se pensou em como o som ia intervir, se pensou no clima, se pensou em tudo, né? Então, são escolas que foram projetadas para ser uma escola de educação infantil e mais do que isso, né? Para ser uma parte da cultura local, né? Como eles trazem. Então, é um livro que causa um certo desconforto, né? Acho que em mim é basicamente isso, para não dizer tristeza, causa um desconforto da gente perceber essas diferenças. Mas aí eu retomo uma fala que eu já fiz em vários momentos, né? A gente não pode pautar o nosso discurso e a nossa prática no e se eu tivesse, se a escola, infelizmente, não temos, né? Não temos esse recurso, não temos essa cultura, não temos a escola planejada. Então, o que que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Que mudanças que a gente pode fazer pelas crianças e por nós também, né? Então, acho que tudo isso é muito inspirador, ao mesmo tempo que causa esse desconforto, mas que também nos mostra caminhos, né? Que daqui a pouco, não foi projetada a luz na minha sala de aula com as crianças, mas eu já, agora, lendo isso aqui, eu vou passar a prestar atenção nas mudanças dessa luz e pensar em como eu vou inserir ela nos meus contextos investigativos com as crianças, por exemplo, né? Então, acho que não nos desesperar, né? Mas também se inspirar, né? Acho que é bem isso mesmo. E desacomodar, né? De que... E a hora que para pensar, né? Tem toda essa parte aqui, a inicial, fala da luz. E daí tu vê, não vou saber quantas páginas, mas são muitas páginas para falar sobre luz, uma coisa que a gente citou nela, formas relacionais, depois sobre iluminação.
Que daí são coisas que a gente só aperta o interruptor ali, não, é interruptor que chama, né? É. E liga e era aquilo ali, acabou, né? E tem tanta questão que pode ser levantada, mas é bem isso, de tentar fazer com que dentro da nossa prática cotidiana isso possa alterar. Eu estava revendo hoje, né, o que eu tinha marcado dessa parte, e daí eu já mudei uma questão da sala, de que na sala, né, tem o interruptor que liga duas luzes, aquelas longas e tal, e são frias, são luzes retas, né, planas ali. Então, o que que eu fiz? No momento de acordar as crianças, fui chamando, e daí depois que já estavam todo mundo meio que acordado, eu botei um banner que eu tinha numa das lâmpadas, que já fez com que ficasse um pouquinho mais acolhedor. Eu liguei a luz, mas não ficou aquela luz tão forte. Então, sabe, só um pequeno movimento. E a hora que eu tirei, eles já estavam assim, nossa, já foi uma agressão, sabe? Então, de que esse pequeno movimento, sim, que dentro da prática que eu tenho, já foi alguma coisa, sabe? A gente prestar atenção nessas pequenas coisas. E a hora que a gente começa a pensar sobre, tem muita coisa, né? E que nem a gente falou de as escolas lá de Regi, pelo menos, aconteceram com planejamento de arquitetos, pensando do início ao fim, como isso dá essa relação, né? Mas tem que tentar organizar dentro da nossa prática, né? E para além de ser com arquitetos, são arquitetos em diálogos com profissionais da educação, né? Porque a gente até viu em alguns outros grupos pessoas trazendo relatos de que a escola foi planejada e tal para ser uma escola de educação infantil, mas não se teve diálogo com as pessoas, por exemplo, que compõem a escola. Aí aconteceu de colocar o solário dos bebês num local que tinha muito sol, ou que tipo, tem bastante natureza, mas não teve uma pesquisa de ver a estrutura daquelas árvores, daí cai galhos, então o pátio acaba se tornando impróprio. Então a gente vê que às vezes tem a iniciativa de se construir um espaço para as crianças, mas não se conversa com a comunidade escolar, né? Com aquelas pessoas que estão ali todo dia, que conhecem o local, que poderiam trazer contribuições. E aí vamos tentar, como essa parte é bem extensa, né? Vamos tentar seguir uma linha pelo livro. E eu acho assim importante eu destacar ali das formas relacionais, que já começa ali na página 44. Acho assim que dos primeiros pontos que me chama a atenção é a questão da horizontalidade, né? Que a ideia é justamente dizer que a manifestação física da democracia, né? Que a escola ela funciona no sentido horizontal justamente para mostrar que todos aqueles que compõem o espaço da escola têm uma importância ali dentro. A cozinha, a recepção, a secretaria, enfim, todos eles estão no mesmo âmbito de diálogo. E ainda, apesar disso tudo, de já ter esse princípio, eles têm a piazza central, não sei se é assim, se é piazza que se pronuncia, que é a ideia de, além da horizontalidade, existir um ponto central vamos dizer assim, o ponto de encontro, né, como eles falam. Né, que auxilia na formação de relacionamentos e que é um dos princípios deles, né, que é a pedagogia relacional. Isso, eu também marquei essa questão da horizontalidade, porque eu gostei muito de que é uma questão que a gente nem para pensar muitas vezes, mas a organização dos espaços, às vezes, na escola coloca, né, essa, essa sala aqui é a maior, daí vai X grupo de crianças, daí a outra que é menor vai outro grupo de crianças. Isso significa o quê? Que tudo bem, essa criança ficar nesse espaço menor, por quê, né? Por que se organiza isso? E é que nem a gente falou, a maioria das escolas aqui não são pensadas na sua arquitetura para comportar uma escola de educação infantil, né? São adaptações. Então a gente vai ver esses ambientes que não são, né, nem um pouco planejados. E essa questão da piazza, né, praça, enfim, central, eu notei assim que identidades dos espaços da escola proporcionam para os seus alunos, né, de que quais são os espaços em comum que se tem nas escolas, né, de que daqui a pouco é uma coisa tão regrada, tem hora para isso, hora para aquilo e hora para aquilo lá, mas ela não tem chance das crianças conversarem entre si, né? E no educação de 0 a 3 anos falava assim de que às vezes a organização da escola
proíbe, assim, que irmãos que estudam na mesma escola tenham contato entre si, né? Porque se a escola de educação infantil tem uma proposta mais tranquila, digamos, né, de respeitar essa criança, por que a gente faz umas coisas tão regradas, né? E daí a questão da piazza ali, piazza, traz para só a gente retomar, tipo, né? Por que é dessa forma, né? E eu tô pensando agora até na escola do ensino fundamental, até acaba tendo que o recreio, né? O recreio acaba sendo um momento que as crianças conversam entre si, entre diferentes turmas, e na educação infantil, às vezes, não tem nenhum um momento em comum em que todo mundo possa interagir, em que os irmãos possam interagir, em que a criança mais nova possa interagir com o mais velho, que o mais velho possa ajudar o mais novo, enfim, como é segmentado, né, essa relação entre as próprias crianças, fica só assim o adulto referência, o professor, interage com a sua turma, e era aquilo ali e acabou. Até a gente já fez alguma fala também sobre isso, que se a gente parar para fazer um recorte das nossas infâncias, certamente a gente aprendeu muitas coisas com crianças mais velhas, inclusive formas de brincar, jogos, né? E o que a gente vê hoje, muitas vezes nas escolas de educação infantil, cada turma da sua faixa etária tem um horário para utilizar o pátio, por exemplo, né? Que seria a nossa piazza, que seria o pátio, né? E aí as crianças vão por exemplo, todos os dias, às 3 horas da tarde, é o horário das crianças de 2 anos irem para o pátio. Então elas só conhecem o pátio naquele horário e não têm contato com outras crianças mais velhas ou até mais novas, né? Então essa troca que é rica e que poderia existir, não digo assim, é tudo livre a todo momento, mas que houvesse assim uma alternância. Pode usar o patinho horário, pode chegar um pouco antes e ver aquelas crianças, sabe, uma interação, né? Acho que isso faz falta. E aí, essa questão do horário, a gente comentou também num outro momento que acontece, a criança ela não tem outras referências daquele espaço, né? Daqui a pouco seria interessante ela ir no final do dia no pátio e ver como muda a luz, que aparece daqui a pouco outros animais, ou que, por exemplo, o lixeiro, né? Eu acho que as crianças têm um fascínio pelo caminhão do lixo, mas ele só passa às 4, por exemplo. E aí as crianças nunca vão ver, elas só vão ouvir o barulho, mas elas nunca vão estar lá porque não é o horário delas, né? Então, acho que pequenas modificações que a gente poderia fazer, que acho que tem até relação com o item da página 46, que é a transformabilidade e flexibilidade, né? Que inclusive as nossas próprias salas, né? A gente tende a fazer uma coisa que muitas vezes não é flexível, né? A sala está composta e organizada assim, e se mudar é desorganização, né? Então, até isso a gente acaba sendo muito rígido nessa mudança, nessa. E uma coisa que ficou para mim ainda do encontro passado é a questão do holograma, né? Porque eu achei fascinante o exemplo, que é o espaço, ele é coletivo, a escola é coletiva, mas ainda assim ela é composta de indivíduos. Então, por que que a gente tem essa mania de pegar a criança e querer que ela se enquadre na escola e não a escola se adaptar para acolher o individual de cada um, né? Acho que também é uma coisa importante para a gente refletir. Isso, e pensando como que a escola vai se moldar, né? Enfim, o ambiente vai se moldar essa criança. Também no último encontro que a gente teve, eu fiquei com essa questão assim de que chegar ao final do dia era eu assim, pessoal, vamos arrumar a sala, arrumar a sala, arrumar a sala. E daí eu queria botar tudo no mesmo lugar que estavam no início do dia. E daí agora não, tô vendo assim, tá ok. Se eles tiraram isso desse lugar e colocaram naquele outro, então eu vou somente lá, sei lá, se estava tudo atirado, eu vou botar em pé para ficar bonitinho, né? Não ficar parecendo que alguém atirou ali e foi embora. Mas, né, de que eu fiquei muito mais tranquilo hoje, assim, que eu entendi, tá, eles estavam brincando, depois que eles brincaram, só vou juntar ali, ou peço para eles juntarem, né, assim, agora tem que botar tudo no mesmo lugar, de que mostra que esse ambiente está vivo também, né, de ele não está desorganizado, ele está vivo. Se as crianças tiraram as coisinhas que estavam num banco e botaram no outro lugar, se tiver organizado lá, qual o problema de deixar?
E eu acho que isso me deu um alívio, porque foi uma coisa muito mais tranquila. Tipo, eles estão interagindo com a sala e estão organizando a sala do jeito deles, né? E eu acho que né, conforme eles forem usando mais, posso... Ah, tá, pessoal, podem brincar isso, ó, depois vocês têm que organizar. Eles, né, pode ter sido uma impressão minha, pode, né, mas eu me senti muito mais tranquilo e percebi que eles estavam mais brincando mais tranquilamente, não era uma coisa assim, terminou a brincadeira, tem que botar no lugar. Não, se eles conseguirem brincar ali de uma forma organizada, né, por que não? Eu acho interessante ali na 46 também, que uma vez eu fui visitar pelo PIBID uma escola lá em Lajeado. E daí a escola não tinha corredores, tinha andadores, né? Questão de espaço, assim. Que ele me fez pensar, né? Que às vezes a gente chama um espaço de corredor e não quer que a criança corra, né? Então é só uma brincadeira de palavra, mas que ele fala, né? Ele, paralelamente, o uso das Piazza elimina a necessidade de utilizar corredores, e este é outro aspecto da distribuição baseada em uma escolha pedagógica meticulosa. A recusa de ambientes dedicados exclusivamente à distribuição e conexão de espaços. Daí eu fiquei pensando realmente que o corredor ele não tem serventia por si só, ele só está conectando dois lugares. E lógico, a gente pode fazer dele uma coisa, né? Pode botar fotos, pode botar trabalhos das crianças, enfim, a gente pode se utilizar do corredor como uma ferramenta pedagógica, mas ele por si só já demonstra que existe esse espaço para se chegar àquele outro. Então eu achei bem interessante de daqui a pouco tu planeja um ambiente, né, circular, estão todos eles de frente para essa piazza, por exemplo, né? Não tem que ir até algum lugar para chegar até lá. Então essa própria organização já muda bastante, né? E agora, assim, a gente poderia ficar falando desse ponto em si, né? Porque eu acho que dá bastante assunto a gente pensar na própria organização e composição dos espaços. Mas aí na 47 eles apresentam uma coisa que eu acho fantástico, que é a questão do ateliê, porque eu já vi diversas escolas, muitas, dizerem: nós temos um ateliê. Mas aí o que que é o ateliê, geralmente, né? É um cantinho da escola onde ficam as tintas, os pincéis e o que não querem que fique na sala, né? Só que daí descaracteriza totalmente a ideia que é justamente ser um espaço, um estúdio pensado onde a criança possa explorar diversos materiais, diversas possibilidades artísticas, né? Tanto que o próprio profissional do ateliê na Itália não é um profissional da educação, né? É uma pessoa das artes, né? Que trabalha com linguagens visuais e tal. A Cláudia disse que vai se ausentar. A gente segue falando do livro, então, Cláudia. Obrigada por avisar. E aí eu penso o seguinte: acho que a gente descaracteriza muito o ateliê quando a gente reduz ele a um lugar para se trabalhar com tinta, por exemplo, para não fazer sujeira na sala. Né? E ainda assim, mesmo eles tendo esse espaço privilegiado, que pelas próprias fotos e vídeos que eu já vi, é um lugar bem grande, né? Pensado com diversas possibilidades, ainda assim eles têm uma proposta do mini ateliê dentro da sala referência das crianças. Porque não quer dizer que elas só vão trabalhar com tinta, ou só vão trabalhar com argila, ou só vão trabalhar com luz no ateliê. Não, elas vão fazer essas práticas na sala. Mas vai ter um momento que é proposto por um profissional das artes, e ainda assim esse espaço do ateliê também é um laboratório para se refletir sobre as práticas, né? Também é um espaço que é utilizado para se ter um momento dos professores de refletir, de ver as documentações e de construir. Isso, e vendo isso hoje mesmo na turma que eu trabalho, eu trabalhei isso, de que a gente ia trabalhar com tinta, e eu pensei em utilizar o ateliê da escola, né, mas que acaba sendo esse ateliê mais simplificado, que não traz toda essa bagagem que significa lá em Régio, mas eu fiz em sala, e daí eu vi que as crianças mancharam o chão de tinta, enfim, é uma tinta que eu limpando em seguida vou conseguir limpar, sabe? Então daqui a pouco a gente poder utilizar o espaço dentro da sala, né? Mas só de ver as imagens ali, tu fica, gente,
é um ambiente todo inspirador para que tu possa fazer algo realmente, né, artístico, que possa se explorar. E às vezes é ruim tu pensar: "Ah, vamos para o ateliê da escola, mas tá, por que que eles não fazem nada?" Ah, mas será que tem estímulos para ela ver que ela consegue fazer alguma coisa, né? Mas só retomando ali na página 46, que ele fala assim, né, nas pré-escolas de Reggio Emília, a escola foi valorizar a continuidade do grupo no decorrer do tempo. Isso quer dizer que cada grupo de crianças separados por idade permanece com um professor de referência durante sua experiência na creche ou pré-escola, mas muda de sala cada ano utilizando a sala com uma configuração adequada para a sua idade, que é uma relação que eu achei bem interessante, né, de que o professor da turma, o educador referência, permanece, ao que deu a entender, né, desde o início que a criança entra até quando ela vai sai da escola, que cria outra relação, né, de que eu tive isso, de que ano passado eu estava como educador da turma e esse ano eu virei professor da mesma turma. Então eu consegui ver essas crianças, né, desses 2 anos, assim, por mais que boa parte do ano passado fosse à distância em função da pandemia, mas enfim, eu pude ver o desenvolvimento delas. E daqui a pouco, ano que vem, eu pego uma outra turma e daí é novidade para eles, é novidade para mim. E eu entendo que possa ter pontos positivos também, né? Que essa criança também daqui a pouco se acostume a conviver com outras pessoas, mas enfim, daqui a pouco ter esses laços, né? Que possam ser mais duradouros, assim, ia ser mais interessante, né? Isso também conversa com a questão do educador referência, né? Que não é só o professor que conhece as crianças, ele conhece a família, conhece a casa da família, né? As questões mais pessoais, enfim, é outra dinâmica de entendimento, não é só o adulto responsável pela criança, é o adulto referência, né? Que não carrega um significado consigo esse termo, né? Não é só o nosso professor aqui. Então, é interessante pensar essa questão. E até a própria pedagogia Waldorf, ela tem essa questão do educador referência, e acho até interessante compartilhar, porque dentro dessa proposta, o professor, ele é como se fosse um tutor da turma, né? Então, por exemplo, eu trabalho na educação infantil Waldorf, então eu vou iniciar um grupo de bebês e eu vou permanecer com esse grupo durante todo o percurso deles na escola. Só que não vou ser a professora todos os anos, né? Eu vou ser a tutora deles. Então, ano que vem, eles vão ser alunos do Bernardo, mas eu vou continuar tendo pelo menos um dia na semana onde eu tenho uma proposta com eles. E no ensino fundamental também acontece assim. Só que aí a turma tem um problema, procura o tutor para conversar e o tutor faz essa ponte com os atuais professores. Então, acho que a gente às vezes perde isso, né? Porque eu já vi escolas dizendo: não pode repetir o professor, não sei o que. E eu acho que as crianças precisam disso, né? Tanto que geralmente as famílias elas se apegam a algum professor de alguma etapa das crianças e essa pessoa fica marcada na escola como uma referência, né? Tanto que eles vêm, comentam e tentam fazer essa ligação. Então, acho que também é uma coisa para a gente repensar, né? Parece que a gente quer cortar os laços que justamente eles buscam estreitar, que é até o que eles comentam ali na página 48, que é a escola como laboratório, e em seguida a escola e a comunidade. Porque a escola, ela tem que ter relação com aquele contexto que ela está inserida, né? E aí é uma coisa que a gente comentou, acho que foi semana passada, que daqui a pouco, ali perto da escola, tem um artesão que faz trabalhos manuais, que as crianças adoram, e a própria escola não sabe, e nunca leva as crianças, ou nunca convida aquela pessoa para vir fazer uma fala na escola. Então, já que a gente trabalha geralmente em locais que foram adaptados para ser uma escola, que pelo menos a gente faça esse trabalho de conhecer o entorno, de saber, tem uma árvore aqui que solta uma semente que é legal, ou que as folhas são rosas, e, tipo, faça trabalhos diferentes dentro daquele contexto, né? Dentro da nossa geografia que a gente está inserido, né? Até mesmo a questão da horizontalidade. Aqui em Porto Alegre, a maioria das escolas privada de educação infantil são casas que têm níveis, né?
primeiro, segundo, terceiro andar. Então, a gente já perdeu a nossa horizontalidade, né? Então, que a gente faça pelo menos esse trabalho de conexão com a comunidade, né? Que a gente conheça os arredores, conheça as pessoas, conheça as famílias, que aos poucos a gente vá trazendo essas relações para o interior da escola também. Sabe, a gente estava falando sobre a questão de horizontalidade, eu pensei como a própria rua em que a escola está localizada influencia, porque se é, sei lá, um beco, vai ser uma relação, se é uma avenida, vai ser uma relação, se é uma rua plana, acho que vai ser uma, se é uma lomba, a própria lomba, eu acho que propicia que as pessoas não fiquem ali, né? Tipo, ela tá subindo ou tá descendo, é um movimento, né? Então, eu nunca, não, a questão de horizontalidade como questão física mesmo, não tinha pensado que influencia, né? De como que a gente vai as pessoas vão interagir com esse espaço, né? Mas só isso que tu falou da função do professor, eu acho que é bem isso, né? De que daqui a pouco os pais conversam com esse professor um pouquinho no final do dia, né? Ou se a escola se utiliza de alguma ferramenta, tipo agenda, pode ser pela agenda. Mas aí daqui a pouco passa, né, um ano e daí esses pais chegam no final do ano já estão entendendo quem é esse professor, essa professora, o que que faz, o que não faz, como é que conversa. Ah, esse professor não é que ele tá brabo, só é assim, né, mais fechado, enfim, né, começa a entender a pessoa, daí no ano que vem muda. Daí todo é bem isso, cortar vínculo e querer que o pai e a mãe seja tipo, por que esse pai não se sente à vontade na escola? Tem, mas a escola, que movimento que a escola está fazendo para que esse pai e essa mãe se sinta à vontade? Se a cada ano muda também. Então, né, é bem ruim assim pensar nesse sentido. Mas, né, tem que ver as possibilidades que isso também, né, possibilita, assim. Daqui a pouco, Bernardo, uma solução momentânea, mas que pudesse trazer um conforto para todo mundo, ano que vem as minhas crianças vão ser do Bernardo, então, na passagem do ano, eu vou apresentar o Bernardo, vou conversar individualmente com as famílias, vou dizer assim, vocês vão ter agora um novo professor, eu já conheço a prática dele, eu sei que as crianças vão gostar, tipo, passar uma confiança, né? Mas geralmente já no primeiro momento o contato é direto com o novo educador, né? E as famílias, e geralmente com criança bem pequena, sempre tem um momento de resistência, né? Sempre um questionamento do porquê que não seguiu com a antiga professora e tudo mais. Então, talvez se a gente pudesse fazer pelo menos essa ponte, né? Eu vou até mesmo no quesito da adaptação, né? Eu sempre digo, por que a gente tem que a criança fica às vezes no período ali recreativo, vamos dizer assim, com a sua antiga turma, depois muda tudo, sendo que podia ser justamente ao contrário, né? Ir trazendo daqui a pouco o novo professor para dentro da turma e aos poucos ir se retirando. E não ficar um tempo e depois, agora é aqui que é a sala de vocês, esse é o professor e vida que segue. Não. E aí, voltando na página 49, quando eles falam da relação interior-exterior, aí eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente não se dá conta do externo e as crianças sim, né? A escola que eu trabalhava com o Bernardo, na minha sala, tinha uma janela bem grande. E as crianças estavam sempre, apesar de eles serem bem pequenos, eles estavam sempre observando os outros, né? O outro espaço, os animais, apontando os passarinhos, gerando uma certa ansiedade na hora da saída, porque viam os pais chegando e tudo mais. E aí eu comecei a fazer uma relação positiva com a janela, né? Que na maioria do tempo é um espaço positivo, mas que gerava uma ansiedade no final do dia. Então eu via que eles gostavam muito de ficar cuidando tudo e propus, então vamos colocar sempre umas cadeiras aqui, vamos sentar e conversar com as pessoas, mesmo eles tendo um ano e não conversando. Mas eu notei que em poucos dias de fazer esse momento de se permitir ser atingido pelo exterior, já acalmou eles e não teve mais, tanto que eles foram aprendendo a rotina da hora de ir embora, quem ia embora cedo, quem não ia, né? E vi que às vezes um pequeno movimento já traz uma solução para uma coisa que daqui a pouco, para mim, enquanto adulta, era um problema, a ansiedade deles, mas que era uma coisa que era fácil de resolver.
E bem isso, não gera ansiedade no adulto, porque o adulto entendeu já como é que funciona a rotina, de que por esse horário daqui a pouco as crianças vão embora e tal, a função do lixo, X horário passa o lixo, né? São rotinas que o adulto já absorveu. Agora a criança, se ela não pegar, né, com todos os sentidos e entender essa lógica, e é bem isso, quanto mais o professor estiver atento ao que as crianças estão fazendo, mais fácil ele vai conseguir, né, organizar, tá? Por que essas crianças estão sempre agitadas nesse momento? Tá? Porque elas estão tentando absorver o que está acontecendo em volta delas, né? Mas uma coisa que a página 50 traz ali das transparências, que eu achei bem interessante, assim, logo no início do texto, a noção de transparência evoluiu no decorrer dos anos nas escolas de Reggio Emília. E daí anotei porque eu achei legal, sabe, de que não foi assim, o carimbo régio, essa é a forma régio, é assim que acontece, ponto, acabou. Não, eles também estão sempre em atualização, foram experimentando, foram vendo o que dava, o que não dava certo, que, né, que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não consegue fazer, porque, né, daqui a pouco a administração da escola não permite que o professor intervenha, daqui a pouco tem pouco tempo para esse professor poder pensar e intervir, porque tem tanta coisa acontecendo na escola que não se tem tempo para parar e pensar na sua prática, né? Por isso que às vezes é importante, interessante o olhar de um colega e não de um superior, e sim de um colega que, né, tá no mesmo nível que tu e poder, olha só, tu não acha que poderia fazer X coisa ou tal coisa? E mesmo essas trocas são difíceis, né? Essas trocas genuínas, assim, que a gente sempre se acostumou a ficar no nosso quadrado, a minha turma, e como é que eu vou falar com outro colega, né? Mas eu acho que tem tantas relações que a gente poderia fazer, ter, que são tão preciosas em Regis, né? Que ele fala na questão do item da comunicação, né? Que eu anotei como pedagogia das relações. A comunicação, tanto dentro da escola quanto no seu exterior, é uma premissa fundamental para qualquer atividade que envolva pesquisa, troca de ideias e discussão. Bem mais para baixo, né? Com a inclusão dos pais como participantes ativos na escola, essa pedagogia das relações foi desenvolvida, o que aumentou a demanda por espaços mais amplos para comunicação e documentação, tanto no interior quanto no exterior do prédio escolar. Então, né, a comunicação como algo vivo, né, a gente já estudou livros sobre a questão de registro e documentação da educação infantil, de que, né, tentar colocar registros, documentações e tal, que a criança possa ver também, e não só os responsáveis. E se tem uma troca, né? Eu acho que seria tão interessante de que se daqui a pouco o professor coloca um material que a criança fez, os pais pudessem responder em texto, ou os pais fazerem um desenho, enfim, como seria tão mais positivo uma troca genuína, né? De que, se não ficar só assim a professora coloca o que os alunos fizeram, o que os alunos fizeram. E daí, mas aí não tem nem retorno, não sabe se os pais gostaram ou não gostaram, que é bem básico, né? O gostar ou não gostar é o mínimo, assim, mas a gente gostaria, tipo, não gostou, por que não gostou? Gostou? O que que tu gostou, né? Porque são seres, outras pessoas que a gente poderia ter um contato tão mais dinâmico e a gente acaba tendo uma coisa pobre, assim, né? Se a gente só vê de uma forma frágil, né? Esse pai, essa mãe, como só alguém que é o pai do fulaninho, da mãe. Mas, né, essa pessoa também tem bagagens que ela pode trazer, tem coisas que ela quer falar, que ela gostaria de falar, e se a gente não der esse espaço, né, a gente perde muita coisa. E ainda falando sobre a transparência, eu até tive que rir nessa parte, porque a maioria das nossas salas, elas não permitem um contato visual com outros espaços, né? Essa sala mesmo que eu estava falando tinha janela, que era um espaço privilegiado, mas em compensação ao lado tinha, né, um espaço assim como aquário, né, com vidro, que dava de frente para um corredor, que era uma parede, né? Então a gente não tem, e ainda tem espaços nessa escola que são piores, assim, na minha visão, que é embaixo, que não tem visão de nada, né? Não tem nem janela para a rua, né, para as crianças verem. Então, como não é só uma realidade dessa escola e de tantas outras, que às vezes a criança ela está dentro de uma caixa, né? E a gente vê pessoas que têm resistência em sair da sala.
E aí a criança está sempre confinada naquele espaço, sendo que a gente poderia, vamos supor que é uma escola que não dispõe de pátio, né? Que opções eu posso ter dentro desse espaço? Se o pátio é um espaço bem restrito, que não dá para todo mundo ocupar ao mesmo momento, o que eu posso fazer? Daqui a pouco vale a pena combinar com os professores para ter uma rotatividade, né? Ah, eu vou deixar hoje uma proposta aqui para os bem pequenos, para depois o Bernardo vir com a turma dele aqui explorar na minha sala, né? Pensar nessas estratégias para a gente não ficar só naquele espaço. As crianças precisam disso, né? A gente até comentou sobre as sessões de brincar heurístico, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa, ah, não tem um local apropriado para fazer. E muitas vezes esse local apropriado pode ser o refeitório, que costuma ser um lugar com pouco estímulo visual e mais silencioso, quando não está sendo ocupado, né, para refeição. Então, por que a gente não pensa nesse espaço, né? Até mesmo no livro Diário de Acolhimento, a gente descobriu que o próprio banheiro é um local de aprendizagem para além da questão fisiológica, né? É um local onde pode haver troca, onde as crianças podem ter autonomia, onde pode se promover o protagonismo das crianças. Então, às vezes, acho que a gente tem que parar de ver as coisas, que acho que até em algum momento vai entrar nessa questão, de ver as coisas exatamente com aquilo que elas foram nomeadas para ser, né? Porque hoje a nossa atual sociedade ela exige essa mudança, né? Até a gente falou, acho que foi semana passada, que o escritório, acho que foi na retrasada, um escritório antigamente tinha que ser um lugar, né, neutro, compenetrado e tudo, e hoje em dia não. Hoje em dia é um local também onde as pessoas podem conversar, se distrair, então os espaços mudaram também as suas concepções, as suas nomenclaturas, né? E isso mais para frente eles trazem, né, de que bem isso, a organização do espaço e cultural que se tem hoje é diferente do que se tinha 10 anos atrás e vai ser diferente do que vai ter daqui a 20 anos, e o quanto esse espaço da escola vai estar atualizado a isso, né? E só retomando a questão do banheiro, né, realmente, o banheiro pode ser que não tenha sido planejado como um todo, né? A sua estrutura, o encanamento, tal, blá, blá, mas tem pequenas modificações que dá para se fazer, né? Tá, ok, aqui é o lugar da pia e tem que ser aqui, porque o encanamento está aqui, tá? Mas que pia vai ser essa? Que altura da pia vai ser essa? Vai ser pia de apertar? Vai ser por sensor? Vai ser por girar? Enfim, né? São pequenas modificações. De hora que tu pensa assim, no dia da criança como um todo, como é que a criança vai ter mais autonomia se esse espaço não permite essa autonomia, né? Então, é contraditório a gente querer, nós queremos que a criança seja autônoma, mas para ela ligar a torneira, ela precisa de um adulto, e mesmo assim para adulto é uma coisa difícil, então, né? É de se pensar. Daí E agora a aí, gente vai... tem Pode um falar, parênteses, Bernardo, do banheiro, uma coisa assim que eu não tinha me dado conta, que fui pensar no livro Diário de Acolhimento. Muitas vezes a escola investe na descarga ali, né, que para as crianças, não é com um botão, né, de apertar. Mas aí, se a gente for parar para pensar, é bem complexo para a criança, principalmente para a pequena, apertar, né? E não pode ser apertar rápido, tem que, na verdade, ir até o fim, dar uma seguradinha. E aí eles falaram que muitas vezes o melhor é o sistema mais popular e mais simples, que é o de puxar a cordinha. Ah, mas daí as crianças não vão acordar, não vão alcançar. Mas eu posso amarrar um barbante, alguma coisa, e estender o comprimento da descarga, que é muito mais fácil, realmente, a criança pegar e puxar, pronto, deu a descarga. Né? Então, às vezes a gente pensa, ah, vou investir nisso, que é mais bonito, ou que é, né, uma estética melhor, é mais caro, então deve ser melhor, mas não é de fato o mais prático para a criança, né? E a própria torneira, às vezes é uma torneira que fica pingando, que é difícil. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Às vezes, o mais simples é o mais eficaz, né? isso, e se, na própria questão da descarga, eu acho que é mais intuitivo. Tu aperta uma coisa né, a hora que tu puxa de um lado, ela levanta e cai a água, do que tu aperta um botão e desse botão magicamente faz a água cair. Enfim, eu acho que, né, intuitivamente, eu acho que a função do puxar, eu acho que é mais
fácil de se compreender, né? Mas daí agora a gente vai para o ponto da iluminação, e daí eu fiquei pensando, gente, o tanto de foto bonita que tem, né? Lógico, não são todas de Régio, né? Mas várias são, mas são interessantes para a gente pensar, né? Quanto a luz é uma coisa dada, mas ela pode ser vista de tantas outras formas, a hora que a gente se coloca a pensar nela, né? E daí me veio a função da caixa de luz, ou mesa de luz, de que daí, se é um elemento, digamos, que se chama tipo, de Régio, entre aspas, né? De que, nossa, de que é tão pobre em pensar a caixa de luz como isso aqui é Régio, sendo que é o espaço físico que se relaciona com a luz, não é só a luz em si. Então, né, é uma questão filosófica tu pensar essa luz, né? E toda a composição, geometria, de onde ela vem, cor, textura, sombra, enfim, todas essas questões que não vão estar ali naquele material, vão estar no olhar desse professor e em como ele vai dialogar com essa luz, né? Porque daqui a pouco tu tem uma luz solar que está entrando todo dia na tua sala, e ao invés de tentar, quem sabe, brincar com ela, tu vai lá, pega o blackout e fecha. Ah, tá atrapalhando, tá indo no rosto dos alunos. Tá, quem sabe tá indo no rosto dos alunos. Mas como é que a gente vai dialogar com ela? Quem sabe um exercício meu, uma coisa que eu fiz na minha sala foi pegar uns vitrais assim de madeirinha que tinha e justamente botar perto da janela que passa a luz. E eles já começaram espontaneamente a brincar com isso, de pegar um que era vermelho, um azul, botar junto, ver que era roxo. Então são dinâmicas que daqui a pouco, se o professor estiver atento, vai conseguir interagir com a criança, né? E essa questão da luz, na verdade, tem alguns projetos que são permanentes em Reggio Emília, né? Por exemplo, a luz e a sombra e a argila são projetos permanentes, quer dizer que sempre tem esse tipo de trabalho acontecendo na escola. E daí, se a gente for falar aqui da iluminação, eu, por exemplo, nunca tinha pensado na luz e na textura ao mesmo tempo, né? Mas aí eles trazem ali até os próprios exemplos de foto, que muitas vezes a própria luz que tem na nossa escola é uma luz texturizada, e por desconhecimento a gente não aproveita isso. Ou não faz essa relação, né, da luz como algo que tem textura, que modela, que causa ou não sombra, né? Então, às vezes a gente precisa dessa provocação para também se dar conta, né? Até mesmo a questão de hoje em dia, né, do filtro no celular, né? A gente pega a nossa câmera de celular e pode escolher o tipo de filtro que vai usar. Mas a gente não reflete sobre isso. Às vezes a gente pensa só numa estética do padrão, do agradável, mas não pensa assim, se eu escolher esse filtro mais quente, eu posso fazer um registro e depois usar com as próprias crianças para provocar uma reflexão sobre isso, né? E daí fazer uma intervenção usando cores, né? Ou até mesmo usar uma coisa que é bem comum, que tem em toda a escola, que é o papel celofane, e fazer uma luz diferente na câmera, né? Até mesmo com os maiores, né? Não se usa, quase desuso ter uma câmera na escola, mas daqui a pouco, como é que eu posso fazer isso com um celular? Né? Que tipo de ações que eu posso fazer com as crianças para explorar isso também, né? E, Leite, isso que tu traz da função de filtro de celular é bem interessante, né? Porque realmente a hora que a gente está tirando uma foto, né, de uma outra pessoa, de um ambiente, ou uma selfie, que seja, tu pensa, tá, ok, vou botar esse enquadramento, vou botar esse filtro, né, que bota, põe uma textura de parece um papel amassado para ficar um efeito. Daí a gente tem essa estética assim, mas a hora que daí a gente olha para o nosso ambiente de escola, é um ambiente chapado, assim, com uma luz reta, plana, que parece um laboratório, né? Eu botei ali na questão da composição, na página 55, de que não é a todo momento que sim, a gente precisa de uma luz forte. Lógico, tem momento que sim, que daqui a pouco tu quer que as crianças, sei lá, preste atenção, não sei também, enfim, mas tem momentos que isso pode ser interessante, mas daqui a pouco, né, tem ambientes, ali é uma luz mais baixa para a criança poder brincar, sei lá, de dormir, aqui já é um pouco mais clara para que ela possa desenhar. Isso envolve a própria questão do espaço, né? Por exemplo, a sala em que eu atuo é uma sala pequena. Então,
eu não culpo as crianças que não conseguirem se concentrar nas propostas, porque a hora que ela está aqui, a menos de 1,5 metro já tem outra criança fazendo outra coisa. Então não tem como ela se organizar sozinha para eu estou aqui no meu espaço fazendo essa proposta, sendo que tem outra criança invadindo, né? E não é por mal, é só porque é questão do próprio espaço. Então, a gente começar a ver o espaço como algo que interage com a criança por si só, nos possibilita ver as possibilidades e dificuldades que tem, né? Que nem isso. Se é tudo muito perto, como é que ela vai se organizar? Se a hora que ela fala uma coisa, o outro colega já está ouvindo do lado. Então, vai ser mais difícil para ela poder se organizar, né? E acho até que essa questão da estética, se a gente for parar para pensar, a nossa concepção do que é bonito esteticamente, por vezes ela é uma concepção muito rasa, né? Quando a gente faz uma foto das crianças, a gente muitas vezes busca uma postura que é mais pousada ou que é mais assim para vou mostrar exatamente o que está acontecendo. O nosso olhar muitas vezes ele vai mais para uma questão de prestar contas do que foi feito. Né? E não de mostrar assim. Eu vi uma documentação uma vez da Ateliê Carambola que era de um menino com uma concha. A ideia, quando se criou o espaço para a exploração, era de remeter à praia, aos animais marinhos. Mas aí tinha uma concha que tinha um formato, que a gente vendo as fotos se dá conta, que lembrava um foguete. E a brincadeira do menino foi justamente pegar aquela concha e fazer a decolagem, tudo, mostra a boca dele fazendo sabe? Nas fotos que foram revistas depois, se deu conta do que era. Então, olha como às vezes a gente tem todo um planejamento, um olhar, bota som, bota luz, projeta o mar e a criança vê a forma e se remete, né? Mesmo que seja uma concha, que para nós a estética da concha lembra o oceano, para a criança, ela pensou na forma e remeteu justamente ao contrário. Ela usou a própria areia para ser como se fosse a fumaça ali saindo do foguete. Então, olha como o olhar estético também muda, e por vezes a criança tem um olhar muito mais amplo, por vezes não, acho que sempre, que o nosso, né? Porque a criança, ela se permite ver as coisas de outra forma, né? Às vezes a gente fica tão centrado, por exemplo, que escorrega só para escorregar, que a gente não permite que a criança suba pelo escorrega por medo de que ela vá se machucar. Né? Tu acho que foi uma vez falou isso de que ser artista, adulto em artista, é meio que manter, né, esse olhar que as crianças têm para o mundo, né, de descobrimento, de possibilidade, né, de que às vezes a gente vai ver bem isso aqui é uma caneta, e daí o adulto usa para escrever. Mas a criança é o foguete, ela pode ser a varinha mágica, né? E por que a gente proíbe tanta coisa, né? Ou diz isso é uma caneta, é para isso, ponto. Para quê, né? Enfim. Acho até que às vezes as crianças, não sei se vocês repararam, assim, elas perguntam muitas vezes a mesma coisa. E eu penso que não é só para afirmar que a gente dá a mesma resposta, que é aquilo mesmo, mas é às vezes até uma provocação, porque uma criança ela pode dar uma explicação complexa sobre uma coisa num dia e no outro ser outra porque ela se permite essa mudança, né? E nós, enquanto adultos, nós somos muito rigorosos nisso, né? Uma coisa é isso e ponto. Então, a criança ela tem essa capacidade de inventar palavra, de inventar brincadeira, né? Que tem relação também com a poesia, né? A poesia permite inventar as coisas e ver as coisas de outro jeito e dizer que viu o amanhecer da manhã no olho do sapo, por exemplo. Coisas que a gente pensa e olha, mas o que é isso? Mas se a gente for lá tentar se colocar lá naquela estética, naquele momento, a gente consegue perceber. Né? Então, acho que isso também, né? A criança, ela se doa muito mais do que a gente perde isso.
né? Eu até brinquei outro dia que a construção do pensamento filosófico, ela é muito mais presente na infância, né? Às vezes a gente vê a fala de uma criança e ela é muito semelhante à fala de um filósofo que a gente lê e tem dificuldade de entender depois de adulto, porque a gente perdeu essa contemplação do mundo, né? Não, e isso estava falando a função da criança perguntar para o adulto, né? E o quanto o adulto, ele tendo esse poder, a hora que a criança pergunta para o adulto, ela porque ela quer saber essa resposta, né? E daí o adulto pode ser ter esse olhar instigador e tipo de vou continuar nesse questionamento que a criança está querendo, ou tipo, pá, parar. Que eu lembrei isso uma vez, uma criança da minha turma estava com um moletom escrito Carnival, que é, né, carnaval, assim, em inglês. E daí ele chegou, na hora que encontrou o pai, perguntou, isso aqui tá Halloween ou rock? Ele falou, isso aqui tá carnaval. Tá, o que, né? Ele é uma criança que pergunta assim, ele ouve uma música, isso é rock, prof? Ele, se tu acha que é rock, se tu acha que é rock, pode ser rock. Então, né? Ele não ouve a música e ele tira a própria conclusão, ele quer saber o que eu, enquanto adulto, acho que é. E eu não pego e digo para ele, se tu acha que é rock, tu acha que é rock, porque eu acho que na cabeça dele, se for outra música que não rock, ele não vai gostar. Então, né, eu tenho o poder de dizer para ele que é ou não é, e daí ele vai gostar ou não, ou ele de eu deixar que ele possa gostar por si mesmo, né? E essa questão que tu falou do olhar filosófico, um dos coelhos na escola que eu trabalho morreu. E daí, sim. E, Caramelo foi o. o Pico Roxo morreu. Daí acabou, né? Que daí disse, tá, né? Vamos enterrar eles, e daí disseram para botar, falar a função da estrela lá, daí eu falei. E daí essa mesma criança estava dizendo assim, ele vai para a estrela, ele está morto dentro da estrela, porque não é assim, ele virou a estrela. Não, ele perguntou se ele estava morto dentro da estrela. Diz, eu acho, não sei, não, enfim, eu não quis dizer que sim, nem que não, mas né, como isso, de que a criança está disposta a pensar nesse mundo, e às vezes o adulto fica, não vou falar que morreu, porque morrer é uma coisa ruim, tal, blá, blá. E lógico que é uma coisa ruim, mas outras crianças estavam dizendo, o meu avô morreu, e era isso, sabe? O adulto que processa e fica pensando demais, e às vezes a gente pensa demais e priva a criança de uma experiência, né? De entender que eles davam comida pro bicho, davam água, o bicho às vezes fazia um carinho, e agora ele morreu, né? Tipo, tem uma dinâmica da vida. E acho que a gente tem muita dificuldade de fazer, de entender isso, que nós temos um olhar do adulto, né? A gente sempre vai ver as coisas, por mais que a gente faça um esforço, o nosso olhar é sempre carregado da nossa história, das nossas vivências, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente consome, mas a criança não tem esse olhar. Então, vamos supor esse episódio aí da morte do coelho. Vamos pensar bem racional, tá? Qual é o sentido de dizer para a criança que um animal morreu ou que uma pessoa morreu e que virou uma estrelinha no céu? Aí depois, num outro momento, a gente vai falar sobre as estrelas e vai dizer que as estrelas são gases luminosos. Vamos pensar no que a gente está causando. Não era muito mais simples dizer, olha, ele morreu. Tá? E o que é morreu? Né? Por exemplo, a criança vai perguntar. Morreu significa que a gente não vai mais ver ele, que ele não vai mais comer, que ele agora não existe mais. As crianças sabem o que é existir e não existir. Daqui a pouco eles não vão perguntar nada, porque uma criança de 2 anos vai perguntar o que é não existe mais. Isso é coisa de criança de 4, 5 anos. Então, acho que a gente também cria problemas para o nosso próprio futuro, para as próprias respostas que a gente vai ter que dar depois. Né? Né? E é bem isso de que, eu não vou lembrar em qual livro foi, mas de que o adulto às vezes fica inventando umas questões assim, isso aqui é má sorte, pega o pé do coelho que dá sorte, isso aqui é azar, se passar embaixo da escada. E daí a gente vive com isso, do chinelo, se deixar o chinelo virado, a mãe morre.
são superstições que a gente vai carregando, e daí a gente não permite que a criança possa construir outras coisas que não as que a gente já tem como dada, né? Ah, vamos dizer que a estrela, e agora eu tô pensando, né? Eu falei da estrela, mas enfim, caso, não quero que aconteça, né? Mas caso algum bicho não morra de novo na escola, eu não vou falar de estrela. Tipo, e é bem isso. Eles entenderam que o bicho morreu, e no segundo seguinte que a gente enterrou, eles estavam lá, a gente quer brincar agora, porque, né? E eu que, né, pensar o luto, né, vão ficar sentido, tá, mas eles estão mais voláteis, é isso, né? Até uma própria, agora só uma dica, assim, muitas vezes para a gente trabalhar o conceito de morte, é a gente usar um, um elemento natural, né? Por exemplo, uma laranja, né? A laranja tem uma aparência, ela vai envelhecer, ela vai mofar e morreu, né? É o mesmo princípio. Então, se enterrarmos agora essa laranja, dentro de um tempo ela vai brotar e é um ciclo da vida, vai nascer um brotinho da laranjeira, blá 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 blá. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que é o mais fácil. E aí agora, voltando para a reflexão do livro, que entra na parte das cores. E aí traz a reflexão de que às vezes a gente acredita que o ambiente da educação infantil ele tem que ser colorido, mas ele não é colorido pelas propostas e pelas construções das crianças. Ele é colorido porque a gente cria uma escola esteticamente colorida, porque a gente acha que a infância e a cor são, né, sempre juntas, não tem como separar. E aí não é, e aí a gente vê aqui que as escolas de lá são geralmente não mais cruas assim, né, tons pastéis, mas ao mesmo tempo elas são extremamente coloridas, porque é cheio de foto, é cheio de construções, é cheio de trabalhos de arte que trazem essa cor que a gente quer buscar de uma maneira artificial nas nossas escolas daqui, né? Isso, e eu achei bem legal como ele traz a função das cores, né? Que é bem isso. Às vezes a gente quer botar salas mega coloridas, mas daí que acaba que essa informação consome o que poderia ser informação que as crianças poderiam colocar, né? De informação. É bem isso, de que daqui a pouco tem tanto artifício de cor que impossibilita. Para que eu vou interagir com esse espaço que é tão colorido, né? E a gente conversou já no outro grupo sobre que querer colocar várias cores, daqui a pouco tu desestimula que a criança vá se mexer, para explorar, porque já está tudo tão gritando no rosto dela, para que ela vai fazer esse movimento, né? Até se a gente for parar para pensar, quando a gente faz uma proposta de desenho de observação, por exemplo, né? Aí a gente, às vezes, por despreparo, vai supor que a gente pegou ali uma folhagem, aquela costela de Adão, tá? Que é verde. É verde. E aí eu preparo o espaço com tintas ou lápis, enfim, o material que for usar para colorir, de várias cores. Mas a costela de Adão é verde. Né? Então, por que que eu, se eu quero atingir e provocar um pensamento ou uma construção voltada para essa folhagem, por que que eu não posso preparar só tons de verde, né? E preparar o ambiente com esse material para criança. Então, às vezes, nós mesmos sabotamos as nossas expectativas, porque se eu oferecer várias cores, a criança vai ter a liberdade para fazer a costela de Adão dela rosa, se ela quiser. Então, se eu quero que ela faça um caminho estético sobre aquela forma, aquela planta, eu não posso oferecer outros caminhos, né? Porque se eu ofereço, ela vai usar. As crianças são assim. Agora, se eu trouxe a planta plantada num vaso que é branco, com a terra que é preta, aí sim eu posso inserir outros elementos. Agora, se eu quero focar na planta, eu não vou oferecer outras cores. E acho que às vezes é um pensamento meio óbvio, mas que nos falta, né? E aí a gente acaba tendo que pagar o preço dessas nossas escolhas também. E a gente sempre cai nessa questão das cores misturadas, que sempre vira marrom.
né? Você põe um monte de cor lá para as crianças e sempre vira o marrom, vira o escuro, né? Porque justamente a gente não consegue trabalhar esses sistemas de cores com as crianças, né? De separar, porque acho que existe um momento da exploração e é isso que você trouxe é bem interessante, que é uma coisa para refletir, né? Sobre até que ponto eu dou várias cores e até que ponto eu concentro as cores nessa questão dos desenhos, né? Porque realmente, quando a gente pensa, a gente não pensa o porquê, o para quê, o que eu quero realmente realizar, né? Fica muito ainda nessa questão do oba-oba, vamos fazer, uau, legal, bonito, mas o contexto todo de uma aprendizagem, da gente trazer um registro fixo e verdadeiro, a gente não consegue. Até, Eliana, agora falando um pouco sobre desenho, porque acho que a gente tem que aproveitar, né? Já que é um livro tão complexo, a gente vai trazendo ele para a nossa realidade, né? Quando a gente vai fazer o desenho de observação, tem vários autores que dizem que a gente tem que começar pela linha, que é oferecer um lápis de desenho, né, propriamente, ou uma caneta preta. Por quê? Porque daí, depois desse processo de desenhar, quando a criança for inserir a cor, a linha ainda vai estar presente, né? E aos poucos ela vai trabalhar com o contorno, com a sombra. Então, aí às vezes a gente só dá, por exemplo, uma coisa que eu acho assim, muito triste, só dá giz de cera, né? Que tem uma textura, e não é nem um giz pastel, é o giz comum, que a criança tem que já ter uma tonicidade para manusear o giz e deixar a marca dela. Então a gente já está dizendo que não importa a linha, a gente quer só que tenha uns riscos coloridos no papel, né? Então a gente dificulta esse processo das crianças também de trabalhar com a cor, de trabalhar com a forma, de trabalhar com a linha, que é o que vai auxiliar ela depois no processo de aquisição da língua escrita. Então a gente pula essas etapas por buscar uma estética do colorido, né? Que aí a pessoa pensa, ah, mas aí vai ser tudo preto, vai ser só o lápis preto na folha branca. É um caminho que a gente está seguindo, né? Não vai ser sempre assim, mas tem que haver um percurso para se chegar no resultado final, né? E é bem isso, eu acho que a preocupação, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas bem isso de que às vezes a gente tira uma etapa pensando, ah, a criança é cor, né, giz, porque o giz ela não vai conseguir pegar de uma forma mais precisa, mas qualquer coisa que ela pegue de qualquer forma, ela, ah, olha só que legal, ó, fez a garatuja dela aqui bem colorida, mas a criança nem viu o que ela estava fazendo, e daqui a pouco se ela pega uma caneta, ela risca ali, porque né, é um material fácil de deslizar, enfim. Tem coisas que a gente quer facilitar e prejudica, né? Que nem a criança começa a caminhar, a gente fica puxando ela, ao invés de deixar que ela comece a caminhar sozinha, enfim, a gente se apressa, né? Uma coisa que eu achei legal ali na página 69, a função do que ele traz da cor enquanto... Você tá me ouvindo? E eu parei, eu acho. Não, acho que foi a Lediane mesmo Foi a que LED? Ah, tocou, tá. foi. Tá, não, que, da cor ali na página 69, fala, né, de como o ser humano percebe as cores, né, de ter o RGB, que a gente tem bastões que percebem o vermelho, o verde, o azul, e eu não sabia o outro que tem a intensidade da luz, né, da radiação. Então é interessante a gente pensar como que a gente percebe a cor enquanto fisiologia, para também poder pensar como a gente percebe a cor enquanto sociedade, né? Porque daqui a pouco a gente pensou nesses ambientes mega coloridos, porque o nosso entendimento é de que isso é assim que se faz a infância, por exemplo. E sendo que existem outras formas, né, de se fazer. Que nem ali na 71, coloca ali no último parágrafo. É importante que o ambiente escolar não anule a intervenção cromática dos habitantes, mas que ofereça um fundo que possa ser revestido com uma segunda pele resultante da criatividade individual. Devo ter a questão da gradação de luz, o quanto a gente perde com isso, né? Porque a gente tem, assim, um ambiente que está com a luz desligada ou ligada. E daí, se ele está desligada, se é de dia, fica iluminado, porque está com iluminação do sol. E se ele está
gente acabou a luz. Leite, não deu para entender nada. Leide, Eliana, vocês estão me ouvindo? Oi, tô aqui, faltou força? Ela tá no escuro. Ah, faltou energia, Leide? Eu acho que sim, porque ela tá... Eu vou mandar mensagem para ela aqui. Mas eu acho que provavelmente sim. Falta... Eu só quero avisar, não está me ouvindo aqui. Acabou, peraí. Eu acho que... Leide, a gente não tá... mas eu acho que provavelmente foi isso. Deve ter acabado a energia. Mas, É uma enfim... pedagogia de detalhes, realmente, né? Eles pensam em cada coisa no seu lugar, Isso! né? É bem detalhista, né? Tudo, não dá nem para imaginar, eu não consigo imaginar essa concepção na minha mente. Não, mas aproveitando já que tá falando, Eliana, eu ia falar logo mais sobre isso, de como que tu consegue pensar a escola em que tu atua com esses quesitos, assim, se tu consegue visualizar na tua escola, se na tua escola é uma coisa, especialmente a luz, que eu acho que é uma coisa bem forte que eles falam, como é que se dá na tua escola, assim. Na verdade, é como todas, naquela luz normal, com os 3 grandes, né? Porque acho que é um padrão, né? Que se exige da prefeitura. Não é nada individualizado, porque nós somos conveniadas, existe um padrão dentro da prefeitura de cada iluminação, né? E acaba sendo essas iluminações que tem em qualquer lugar. Por exemplo, a minha sala é super, ela é clara, então muitas vezes eu tenho que apagar uma para ficar num ambiente, mas com essas áreas externas agora, depois da pandemia, a gente fica bastante na área externa, então a gente faz muita proposta do lado de fora. Pega as mesas, põe lá fora, então as crianças acabam aproveitando a luz própria, não tanto essa da energia. E até isso que tu traz, eu achei bem legal que ele fala agora, não vou achar exatamente, de que a função de luz artificial e luz natural é uma convenção que se teve, né, de que toda luz ela é natural, ali na página 62 ali. A distinção entre luz natural e luz artificial é, na verdade, uma mera convenção social. Toda luz, seja vindo do sol ou de uma lâmpada elétrica, é energia radiada gerada pela exploração de recursos naturais. Eu achei bem interessante de poder pensar, né, que nem tu falou, se agora na questão da pandemia estão se utilizando do espaço externo, né? O quanto isso é diferente, né? Isso vai propiciar que a criança interaja com esse espaço de uma forma diferente do que ela ficar dentro da sala, né? E isso vai propiciar, assim, por exemplo, se a criança for de manhã, o sol vai estar de uma forma, né? O tempo vai estar de uma forma, e ela se ela for à tarde, vai estar de outra. Daqui a pouco a gente poder brincar com a sombra, né? Olha só, que é essa sombra aqui? Vamos marcar no chão onde é que está essa sombra agora? Daí marca. Daqui a, sei lá, 10, 15 minutos. Ah, acabou a energia mesmo. Daqui a 10, 15 minutos a gente vê com a turma de novo onde está a sombra, né? Daqui a pouco a gente poder ver a sombra, a luz, como um elemento que a gente pode trabalhar também, que eu acho uma coisa tão poderosa, né? Que se a gente não estiver prestando atenção a ele, a gente esquece de que ele existe essa dimensão, né? E as fotos deles, você pode ver que são todas de vidro, né? Então a iluminação vai tudo para dentro. Agora vai fazer uma escola dessa em São Paulo, os ladrões roubam. Os ladrões atacam, quebram os vidros e entram. Então, quer dizer, por mais que a gente queira trazer essa realidade, acaba sendo até nessa questão da cultura, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, as escolas são prédios. E mesmo assim são invadidos. Imagina se fosse de vidro. Tadinha das crianças nem poderiam estudar.
né? Porque eles visam realmente essa luz externa para interno, né? Tudo bem claro. E é bem isso, de que a gente pode tentar se inspirar em lá, e eu nem tinha parado para pensar, mas realmente a hora que é uma escola que boa parte dela é de vidro, na nossa cultura brasileira, né, de um país em desenvolvimento, enfim, tem outras questões que é inviável, né? Mas, enfim, eu acho que são inspirações que a gente pode ter, né? E começar a ter esse olhar diferente, mas é realmente, a gente vão ter impossibilidades que a nossa cultura vai nos impor, né? Infelizmente. Mas aí, indo para a parte dos materiais, uma coisa que eu achei bem interessante foi assim que traz ali nas qualidades táteis, na página 80, né? De que o panorama tátil dos materiais industrializados no pós-guerra até os dias de hoje compreende um mundo que é regular e homogêneo, compacto e contínuo, resultado de um ponto de vista higienista e da lógica de reprodução em massa e padronizada. Eu notei assim, de que a industrialização fez com que os brinquedos deixassem de ser artesanais e passassem a ser fábricas, né? Que é bem isso. No livro do Diário de Acolhimento, acho que a gente conversou sobre isso, do quão melhor é tu, por exemplo, quer que as crianças brinquem de panela, de casa, né? De casinha, assim. Daqui a pouco tu pegar panelas de verdade, miniatura, quem sabe, ou colheres, enfim, elementos de verdade e dá para elas brincarem, é muito mais significativo e elas vão entender a dinâmica desse material do que tu botar um monte de panelinhas de plástico. E na minha turma tinha isso, tinha várias panelinhas de plástico, colheres de plástico bem pequenininhas e que me agoniava muito, que eles brincavam e atiravam em qualquer canto. E agora que são elementos de metal, são panelas de metal, tem alguns talheres e tal de metal, eu vejo que eles têm outro cuidado, porque eles já entendem que é uma dinâmica diferente. Esse material tem um peso, sabe? Então, é muito mais rico, daqui a pouco tu dá esse material de verdade do que só pegar um de plástico que não tem peso, não tem uma textura, é uma cor mega forte, mas que não dialoga com a criança, né? Por que a gente faz isso? Se esse elemento seria muito mais rico desse elemento de verdade, porque às vezes a gente fica, né? Esse brinquedo para criança, mas o que significa esse brinquedo para criança? É um brinquedo que é de plástico? Né? E não tem Por quê? acaba tirando significado, né? Porque a gente vive numa realidade, a nossa cultura é assim, né? Eu vi até um regador lá na creche, a gente tem regadores de adulto, né? E os regadores grandes que a gente usa na horta. Aí teve uma professora que ela comprou o pequeno. Aí todo mundo achou lindo. Aí depois em outra palestra, né, em outro estudo, a professora falou, mas por que a gente tem que diminuir tudo? Se ninguém cozinha em panela pequena, se ninguém trabalha, usa o regador pequeno, porque a gente não pode dar tudo que é de verdade para as crianças, o que é verdadeiro, para que ela possa transpor isso, né, na realidade dela. E é verdade, e a gente acaba tanto diminuindo a criança comprando um regador pequeno da altura dela, mas se a gente der o grande, a gente também pode trabalhar outras coisas, a força, a intenção do momento de pôr água, o que é pouco, o que é muito, o que esse menor não vai dar essa possibilidade dessa aprendizagem para ela, né? Porque a gente acaba limitando isso. E aqui fala muito dessas importâncias desse material, né? Dos materiais, porque aqui a maioria é material cotidiano, muitas vezes coisas que a gente não vê como sucata, joga fora, né? Tipo, papelão, você vai lá, você quer comprar um microondulado, qual o valor do papel microondulado? É caro, mas se você pegar um papelão que você joga tanto, se você tirar aquela parte de cima dele, você pode fazer um papel microondulado para as crianças e um papel de boa qualidade para fazer as linhas, né, a forma horizontal, vertical. E que a riqueza aqui fala também na página 85, a riqueza e a variedade do material é, portanto, uma característica indispensável em um ambiente para crianças pequenas. É essencial que o projeto considere o equilíbrio desse sistema artificial.
E aqui também fala embaixo complexidade harmoniosa dos estímulos sensorial desses diferentes materiais. E bem sobre essa questão de material, ali na 81 ele traz em forma, né, de texto, assim, eu achei bem boa o quadro que eles têm ali na 82 e 83, porque a gente consegue ver os opostos, né, e eu acho que fica muito mais claro a gente poder pensar isso, né, no frio, no quente, no seco, úmido, duro, macio, como, olha só o quanto de possibilidade tem, e daí daqui a pouco a gente oferece só o plástico, né? E que nem ele coloca assim, essa gama, né, de materiais vai favorecer muito que a criança possa se explorar, porque senão a gente só fica pensando assim, o tato como é importante na criança que está engatinhando, que daí ela vai botar tudo na boca, agora o tato é importante, depois parece que o tato desaparece, né, sendo que o tato é a dimensão com qual a gente vai interagir com esse mundo. E mesmo assim, por exemplo, a hora que eu ouço um som, eu tenho essa, né, o papel, por exemplo, a hora que eu rasgo o papel, eu tenho a dimensão de como é essa textura de papel também, porque se eu tenho vivências, né? Daqui a pouco a gente fica exercitando outros sentidos e esquece do tato, né? Que relações com o mundo essa criança vai ter. Eu achei bem legal a hora que ele fala a função também da psique, assim, de que crianças que ficam em espaço fechado, a hora que a roupa que ela usa, né, se fica muito exposta, não exposta, como ela lida com seus sentimentos, de pensar, né, que tem várias relações possíveis que se a gente não está disposto a pensar sobre elas, a gente passa despercebido. Bom, eu perdi uma parte da discussão falando em luminosidade aqui, deu uma queda de energia, mas felizmente voltou. E aí eu queria falar sobre isso que o Bernardo falou da roupa. Não sei se é uma realidade aí também, Eliana, mas aqui se usa uma camiseta de adulto quando as crianças vão fazer alguma atividade que vai se sujar, né? E aí vamos parar para pensar numa criança bem pequena, né? Usando uma camiseta muitas vezes enorme, o quanto que isso também limita as possibilidades de exploração que ela teria. Aí também já vi e já fiz de tirar a roupa da criança, o pequenininho, e deixar de fralda. Só que o que a gente está dizendo nesses momentos, né? Para a gente se perguntar. Que a gente quer facilitar o adulto, né? Que não vai ir com a roupa toda suja para limpar em casa. Mas aí a gente vai causar duas situações, né? A primeira de usar uma roupa maior, que vai acabar atrapalhando o movimento e a exploração da criança, e outra de já expor ela de corpo inteiro quando deixa de fralda, porque daqui a pouco, se ela tivesse de roupa, ela ia explorar mais à vontade uma tinta. Mas se eu tô sem roupa, no momento que caiu na minha barriga aquela coisa que eu não conheço, aquilo ali já me gera um desconforto. Então, acho que às vezes a gente também não pensa nesses pontos. A gente pensa assim, mas a criança explora com o corpo todo. Bom, ela explora, mas se ela quiser. Não se eu estou provocando essa exploração de corpo inteiro também. Né? Não, e o explorar de corpo todo é bem isso, tá? Bateu na barriga, ela explorou a barriga, mas ela explorou que ela não gostou desse sentimento, né? O explorar não significa, tipo, estou adorando. Não, explorar significa encostei na minha barriga e odiei a sensação dessa tinta, né? E eu não tinha pensado nessa questão de o quanto daqui a pouco esse camisetão bloqueia o movimento, né? Porque uma coisa é tu tá com a tua roupa confortável ali. A hora que tem uma outra, como é que tu vai interagir? Como é que o teu gesto, como é que ele vai ser a hora que tu tem uma roupa maior que tu? E eu nunca tinha parado para pensar. E é interessante. Mas eu acho que a gente pode ir ali para a parte de odores. Pode falar, Liana. Num curso não sei se vocês conhecem a Daniela Mello, ela dá na Praça na Ateliê. E ela sempre dá uns cursos gratuitos, né? E ela fala muito da linguagem. E ela deu uma página bem legal para a gente estar seguindo, é Remida. Tem Remida Bolônia e Remida Reggio Emílio. E lá fala dessa questão dos materiais. Eles têm tipo uma parceria com a comunidade, né?
e eles pegam de oficinas, fábricas, têxtil, diversos materiais, e são todos separados, selecionados, eu não sei. Mas é bem legal essa página, vale a pena acompanhar, porque eles usam diversos materiais para essas questões dos espaços. É bem interessante, eu vou pôr o link lá no grupo, tá? Tá bom, obrigada. Até outro dia eu estava falando disso aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, como eu não sei, né? Não tenho a minha visão de fora, tem bastante essas lojas, tipo Leroy Merlin tá aqui, acho que para vocês tem outro que é uma coisa assim. Lojas assim de tudo, né? De construção e tal. E muitas vezes essas lojas, elas doam, quer dizer, elas descartam muitas coisas que eu já vi as pessoas comprando. Como, por exemplo, aonde vem o fio de luz, assim, de eletricidade, como se fosse um carretel bem grande. E eu já vi pessoas vendendo na internet por preços altos e essas lojas descartam. Então, daqui a pouco... É verdade. E hoje, depois dessa questão que veio, essa abordagem mais complexa aqui para o Brasil, coisas que a gente conseguia como doação, as pessoas estão vendendo, tipo cone de linha, que era coisas que você ia num braço, você pegava de monte, não sabia nem o que fazer, mas com tanto. Hoje as pessoas vendem por R$3, R$4 a unidade. Né? Então, quer dizer, olha o valor. colorido que está na moda agora, né? De lã ou de tecido, agora eu não tenho certeza. Aqui é o bobão, né? Que é os bobs grandes. Também. Isso aqui se doava. Agora é R$1,90 mais barato a unidade. Então, pensa o que a gente vai comercializando, né? Até eu fiz uma lista na escola que eu trabalho agora e mandei para as famílias de coisas que a gente aceita, né? De doação, como rolha, botões, tecidos, potinhos com tampa. Então, que nem eu digo, às vezes a criança ela se interessa por aquele material porque ele oferece outras oportunidades que a gente não vê. Como aqui numa das salas que as crianças têm aqui nessa escola, a gente tem toquinhos de madeira. E a maioria das crianças brinca de empilhar esses toquinhos, né? E aí uma criança pegou hoje um desses toquinhos, deixou ele em pé como um disco e rolou por cima da esteira do mobiliário Pickler. Então ela já está explorando um outro movimento, né? E aí eu fui lá e falei para a professora, você viu o que ele está fazendo? E ela falou, Arthur! Eu, não é para falar, não é para repreender, é para deixar, né? Para observar que ele está se dando conta de um movimento e está fazendo uma relação com o desnível da sala. Olha que complexo que é isso, né? Então, até isso a gente tem que trabalhar nas pessoas. E o adulto não, né, não deixar as crianças, como a gente bloqueia as crianças. Mas, enfim, só ali da função dos odores, que eu achei bem interessante, né, ali na página 92, de que, né, eu anotei o cheiro humano como algo ruim, né, de qualquer cheiro que possa representar que um ser humano teve ali vivo, é ruim, né? Daí, sei lá, né, ele não fala aqui, mas sei lá, um chulé, daqui a pouco um odor de axila, enfim, né? Lógico, isso não quer dizer que seja uma bomba, né? Ele coloca assim, né? De que a gente passou de um ambiente em que a gente vivia numa coisa mais ruim mesmo, de higiene, para um outro em que qualquer odor humano é visto como uma coisa negativa, né? De quanto que daqui a pouco a gente não pensa na questão de odor enquanto uma diversidade. Você pensa assim, o cheiro bom da cera, o bom ar, e era aquilo ali. E o quanto de possibilidade tem, né? E se a gente pensar que o olfato é o sentido que vai nos remeter a uma memória mais primitiva, assim, então, né, o quanto importante ele pode ser e a gente não presta atenção, né? E essa questão da memória olfativa, eu já vi milhares de vezes se fazer dinâmicas onde se pede para as pessoas pensarem tipo, em memórias antigas, assim, coisas boas. E geralmente essas memórias são relacionadas
com o cheiro de alguma coisa. Tipo, ai, o cheiro do pão que a minha avó fazia, né? O cheiro de tal coisa. E aí eu sempre lembro, assim, que eu gosto muito da flor jasmim, aquela que tem um cheiro como se fosse de iogurte, sabe? Um cheiro adocicado. E quando o Raul nasceu, eu senti esse cheiro. Não sei se foi uma coisa psicológica, assim, mas o cheiro dele na hora do nascimento era esse. E daí já, além de eu gostar, já ficou marcado na minha memória. Então, toda vez que eu passo, porque é uma flor que tem um cheiro bem forte, e sinto esse cheiro, automaticamente eu lembro do momento em que o Raul nasceu. Então, as crianças também constroem essas memórias, né? Ai, o cheirinho de quando, que nem lá na escola que a gente trabalhava sol, né? Ai, olha só, tá fazendo feijão. Essas coisas vão construindo. Aí a gente quer camuflar todos esses cheiros com produto de limpeza, né? Ah, esse cheiro que é bom. O cheiro do produto que limpou a sala e tal. Que são tão fortes que dão dor de cabeça, assim, às vezes, eu não sei se nas crianças, quem sabe dá dor de cabeça, mas elas não têm ainda o entendimento de que esse cheiro foi isso que gerou esse desconforto nela, enfim, mas em mim hoje já aconteceu isso, de que o cheiro era bom, mas é um cheiro tão forte que me incomodava, né? Então, a gente está disposto a incomodar o adulto, a incomodar a criança, para se colocar um cheiro artificial ali naquele espaço, né? E até mesmo agora, com as questões dos protocolos sanitários, né? Se limpa muito mais as salas e se usa muito água sanitária, que tem um cheiro fortíssimo, né? Não sei se vocês, mas acho que muita gente já teve a experiência de limpar o banheiro e passar mal, porque a água sanitária é uma coisa assim que. E aí a gente só a sala, passa nos brinquedos, passa no chão e vem para a sala ainda úmida com as crianças. Então, né? Mas então, gente, são 10 horas. Eu só que não queria deixar passar ali na página 65, que mostra ali aquela imagem, que daí é a imagem da capa do livro. E daí eu achei tão interessante que é uma cebola. Eu fui atrás, né, e o que eu achei bem legal também, a cada sessão que tem, no final tem ali as páginas e o que seria cada foto, né? E daí, nessa página ele diz, né? Camadas de cebola sobre vidro, trabalho com luz feito por crianças de 4 anos na pré-escola municipal de Ana, em Reggio Emília. Então, olha só, a casca de uma cebola, eu achei muito bonita essa imagem, sabe, de que traz... São coisas tão simples que se o adulto está disposto a ter esse olhar atento, esse olhar curioso, que a gente, enquanto adulto, foi perdendo, porque né, os adultos, as pessoas que eram adultas quando a gente era criança foram nos tirando isso, a gente tem que tentar recuperar, né? E fazer com que isso se aflore na criança e que a gente dê espaço para isso acontecer. Que eu achei tão bonito, sabe? Olha só, uma casca de uma cebola virou a capa do livro, sabe? Uma coisa tão simples assim e tão bonita. Eu acho que é um desafio para a gente, né? E esse livro, eu acho que ele nos desacomoda porque ele nos tira né, a luz ali. Quantas páginas ele falou de luz? Que é uma coisa que a gente só dá, aperta o botão, acabou. Liga no início do dia, desliga durante o sono, liga depois de novo e só fecha, desliga no final do dia e era isso. O quanto de possibilidade que isso tem a hora que a gente está disposto a olhar para ele com um olhar acolhedor, né? Mas Você está fazendo um link com essa fala. Daqui a pouco, intencionalmente, se usou a cebola, porque a gente tem até uma relação de que a cebola é algo ruim, né? Tipo, na hora de cortar a cebola, pode chorar e tudo. E aí também, às vezes, quando a gente pensa na cebola, a gente só pensa na cebola naquela amarela, e tem a cebola roxa, tem a cebola branca. Então, acho que até esse outro olhar, né, de ver a beleza nas coisas que são dadas, né, que a gente não percebe. Mas acho que é isso, Eliana. Tu gostaria de comentar mais algo que tenha te Não, eu destacado? acho que foi bem comentado, né? Eu só fico encantada, que nem eu falei, com essas minuciosidades, né, que eles trazem em relação a isso. É tão amplo, né?
tão difícil de entender e praticar pelo menos um terço disso. Se uma das nossas crianças conhecer menos de 1%, meio por cento disso, a gente já venceu, já pode se considerar uma boa professora, porque sair dessa questão da tinta por tinta, né? E das canetas por canetas. Mas sim trazer essa questão. E eu só queria falar assim, antes da Lídia cair, ela falou na questão da caneta, e eu queria trazer isso porque isso ficou bem registrado, né? Que muitas vezes a gente, com os materiais, as crianças experimentam certos materiais com uma canetinha, e eles ficam riscando sempre no mesmo lugar, né? E eu nunca tinha pensado que ela está experimentando aquilo, e muitas vezes a gente fala, para, eu mesmo fiz muito isso, né? Você vai rasgar a folha. Você vai rasgar a folha. De vez de falar, continue experimentando, provando, porque ali é a sua experiência, né, com aquele material, que eles estão percebendo algo e que às vezes a gente é tão movido a essa mesma direção sempre, essa direção sempre transmissiva, e fala para a criança, mata a criança, né, a criatividade. Você vai furar a folha, pode parar. E muitas vezes a gente toma a folha para ela não furar a folha e acaba não observando o que ela queria realizar ali, né? Mas aí, Eliana, tem sabe aquele papel que a gente usa, que é parecido com papel de fotografia, geralmente, quando a gente manda uma coisa para gráfica? Agora eu esqueci o nome do papel. Mas ele é um papel mais liso. E a canetinha, ela desliza mais fácil e não fura. Então, daqui a pouco, essa é uma primeira experiência. Até, geralmente, esse papel de marca-texto, de marca-página, é assim. Ofereça esse papel, né? E daqui a pouco a exploração pode ser justamente o que fura e o que não fura, né? Por que não? Que nem eu sempre conto uma história que uma vez eu fui fazer uma atividade na Páscoa que queriam que a gente pintasse tal das cascas de ovo, né? E eu trabalhava com criança pequena. E eu pedi 30 cascas de ovos para cada criança, porque eu tinha certeza, na minha vivência, que eles iam quebrar, né? Só que claro que eu fui juntando essas caixas ao longo as casquinhas ao longo de meses, né? E eles quebraram várias, né? E não conseguiram deixar nenhuma intacta para fazer atividade. Então a minha proposta foi com as cascas que eles quebraram, né? Essa foi a brincadeira. Então, acho que a gente tem que fazer essa provocação também. Ah, querem que a gente faça casca de ovo pintada? A gente vai pintar. Mas não quer dizer que vai estar o ovo ali. É a casca do ovo e está pintada. Verdade. Então é isso, gente. Liana, né, Lede? Nosso encontro, então, semana que vem vai ser o último, que a gente vai conversar sobre a parte 3, né, ensaios e contribuições, que também é mais diferente, né, na questão de texto, é bem mais texto, enfim, mas nem por isso mesmo vai gerar menos discussão. Então, nos encontramos na segunda que vem. Leite, quer falar alguma coisa? Eu ia dizer para a Helena que no começo do encontro a gente falou disso, né? Que esse livro ele gera um desconforto, porque a gente se dá conta de que a gente sabe muito pouco da abordagem de Reggio-Emilia, né? E aí eles vêm e jogam na nossa cara tudo isso, que ao mesmo tempo que dá um desânimo, tem que nos inspirar, tem que nos causar alguma desacomodação, né? Não é possível que a gente leia tudo isso, que a gente veja tudo isso e nada mude, né? Verdade. Temos que mudar, nem que seja um pouquinho de cada vez, mas temos que mudar, né? Exatamente. Então, nos mudamos, né? Vamos refletindo, nos desacomodando, nos encontramos na segunda que vem, então. Boa noite. Boa noite.